noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Bem, me parece que o assunto do dia é a exoneração desse general Maynard de Santa Rosa, que era chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército, por ter dito que a chamada Comissão da Verdade, que esse pessoal da esquerda está montando, é apenas uma comissão da calúnia. Bom, a coisa que me parece mais óbvia do mundo, mais óbvia do mundo, é que se é para averiguar a verdade sobre o que aconteceu nos combates dos anos 60 e 70, é claro que nenhum dos participantes do conflito poderia estar presente nessa comissão. Poderia ser um membro dessa comissão. Mas não há como negar uma coisa dessa. Agora, o fato é o seguinte, é que quem está propondo a comissão é um dos lados do combate, e ele mesmo compõe, né? Então, os membros da comissão que vai investigar e vai condenar. O que é isso, porra? Não faz o menor sentido. Isso é apenas uma comissão da acusação. Até é curioso que na carta que deu o rolo aí do general, ele até usa uma imagem totalmente errada, que ele compara isso com a Inquisição. Fala, não, general, a Inquisição, né, jamais foi composta de suspeitos. Né? Isso é o que o pessoal está querendo fazer, é o seguinte, é uma Inquisição, né, onde os acusados é que são, vamos dizer, os investigadores e juízes. Não faz sentido uma coisa dessa. Quer dizer, o processo inquisitorial chama-se inquisitorial por contraste com o que era o processo acusatorial, que era o processo romano, onde você juntasse, né, o acusador jurasse que o outro fez isso, aquilo, já está condenado. A Inquisição instituiu que a investigação é um dos princípios básicos da justiça. Ademais, veja, naquela época, se o sujeito era acusado de heresia, o que fazia o tribunal? O tribunal mandava o inquisidor para conversar pessoalmente com o sujeito, para ler tudo o que ele tivesse escrito, para conversar com ele, para que ele esclarecesse as suas ideias. E só depois de todos esses preliminares é que se abria um processo. Agora, o senhor acha que esse pessoal da chamada Comissão da Verdade vai ter essa gentileza com você e os seus companheiros de farda? De maneira nenhuma, eles não querem investigar nada, eles querem apenas acusar, porra. Né? Então, o uso dessa figura de linguagem da Inquisição revela o que é, quando eu digo hegemonia cultural, é isto. Quer dizer, mesmo aquele que está contra o sistema esquerdista dominante, ele usa as figuras de linguagem, as imagens, e mostra que todo o imaginário dele foi moldado pelo adversário. Quer dizer, você aceitar esse mito da Inquisição que corre por aí, né? Mas é um mito que foi criado ao longo de quatro séculos por partes interessadas. Aqui, por exemplo, tem um sujeito chamado Henry Charles Lee, um historiador do fim do século XIX, que é o maior mentiroso, é um protestante que odeia a Igreja Católica, ele inventa pra caramba. Ele diz lá que a Inquisição condenou à morte 3 milhões de pessoas. O que é isso, pô? Que palhaçada é essa? Quer dizer, pelas investigações mais recentes, a Inquisição espanhola, que foi a pior de todas, matou 20 mil pessoas, condenou à morte 20 mil pessoas em 4 séculos e 12 países. Quer dizer, que é praticamente nada. Né? Assim, qualquer país onde haja pena de morte condena mais gente à morte do que a Inquisição condenou. Então, essa imagem demonizada da Inquisição é uma mentira que foi implantada por pessoas que são inimigas de gente como o general. E, no entanto, ele usa essa linguagem. É claro que isso não invalida a mensagem que ele está dizendo. Ele está dizendo a estrita verdade. Agora, quem mentiu, e está mentindo descaradamente, é o comandante do Exército, general Enzo Peri, um homem no qual eu jamais confiei. Jamais confiei, tá certo? E quando eu falava dele, então vinha os meus amigos militares dizendo, não, ele é boa gente, ele isso, aquilo. Boa gente é o Katzo. Ele disse que a opinião do general Santa Rosa não expressa
a opinião da força, porque a opinião da força quem expressa é o comandante. Errado, general. Errado. A opinião da força é aquela que se ouve entre os oficiais e soldados. Essa é a opinião da força. O que o senhor expressa não é a opinião da força, é a opinião do governo. O senhor não foi nomeado pelo Exército. O senhor foi nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva e Nelson Jobim. O senhor foi nomeado por esses puxa-saco de comunistas, se não comunistas eles próprios. É a opinião deles que o senhor expressa, não a opinião da força. Quem expressa a opinião da força é o general Santa Rosa. Eu sei qual é a opinião da força, porque eu tenho muita convivência com militares. Trabalhei com militares durante quase 3 anos no livro, quando a gente estava escrevendo o livro do Exército na História do Brasil, né? Eu conheci um monte de milico naquele tempo. Eu sei o que eles pensam. E o que eles pensam é verdade. Eles pensam igualzinho o general Santa Rosa. Agora você, Enzo Peri, você expressa a opinião do Foro de São Paulo, a opinião do Luiz Inácio Lula da Silva, a opinião de Marco Aurélio Garcia, porque você é apenas um puxa-saco. Isso é o que você é. Tá certo? Então, você está lá para dizer o que eles te mandam. Tá certo? Não para dizer a verdade. Porque o general Santa Rosa disse a verdade. Você quer uma coisa mais óbvia do que essa? Quer dizer, uma comissão feita para investigar, não, um combate, um conflito, composta por um dos lados do conflito. Como é que se pode chamar uma coisa dessa comissão da verdade? O que tem que averiguar? Eu acho que tem que averiguar tudo. Só que é o seguinte, se você participou dos acontecimentos na época, né, se você era guerrilheiro ou estava dando tiro em guerrilheiro, você não pode participar da comissão. Tinha que ser gente de uma outra geração que não foi comprometida por esse conflito e que, vamos dizer, sem preconceito, sem ódio contra ninguém, vai averiguar o que aconteceu mesmo. Agora, quando a gente vai averiguar o que aconteceu mesmo, a gente vê o seguinte, houve abusos medonhos da parte do governo militar. Claro que houve. Houve alguns casos de tortura comprovados. Tá certo? E tem pelo menos um caso, que é o do Vladimir Herzog, que é, evidentemente, um assassinato. Tá certo? Porém, as alegações de tortura que entram nessas comissões de direitos humanos, etc., muitas delas são mentirosas. Eu sei disso porque eu tenho uma contraparente que foi presa, tá certo? Posso até dizer o nome dela, era a dona Gerosina da Silva Pereira, tá certo? Que era casada com um senhor chamado Antônio Baldino Pereira, que era o armeiro que consertava as armas para a turma do Marighella. A mulher foi presa. Quem foi buscar na cadeia quando ela saiu? Fui eu que fui buscar. E o pessoal da esquerda espalhava que ela tinha sido tão surrada que tinha perdido um rim. E eu vi como ela entrou e vi como ela saiu. E ela estava muito mais saudável quando saiu do que quando entrou. E aquilo, vamos dizer, que ela tinha perdido um rim de tanto apanhar, era tido como verdade de evangelho. Até hoje o nome dessa senhora consta na lista das vítimas que a ditadura matou. Quando eu sei que ela morreu de velha na Suécia. Eles saíram do Brasil, a família saiu do Brasil, eu estava lá ajudando eles, na época era uma situação aflitiva, né? Ela ficou lá em casa, ela com a filha, e os meninos ficaram na minha casa, tá certo? E foi realmente uma situação aflitiva. Ela sofreu muita perseguição. O marido não, o marido era culpado mesmo. Agora, a velhinha não tinha culpa de nada, pô, né? E ela foi presa. Tá certo? Quer dizer, ela sofreu uma injustiça, mas ela não sofreu tortura. E ela não foi morta pela ditadura e está lá na lista até hoje. Quer dizer, disso eu sou testemunha pessoalmente, porque eu estava lá, eu vi com esses 2 olhos, tá entendendo? Então eu sei que a história dela que o pessoal está contando é tudo mentira. Mas eu também vi muitos casos que estão obviamente mentira, como daquele soldadinho que disse que tinha os documentos enterrados, documentos comprometedores sobre tortura, enterrados lá no fundo de um quartel. Né? E ele disse o seguinte, que ele enterrou os documentos. Veja você, eu até fiz um artigo sobre isso. Ele disse que ele enterrou os documentos porque o chefe dele mandou queimar. Não deu tempo de queimar, ele enterrou. Para você queimar o negócio, acender um fósforo é 5 minutos. Agora, para fazer um buraco de 2 metros, meu Deus do céu, leva horas. Os caras vêm publicando esse tipo de coisa, gozando da nossa cara. E é esse tipo de gente que vai compor essa comissão.
Então eles não querem a verdade de maneira alguma. Né? Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô? Olavo? Eu? Olavo, eu vou citar aqui o trecho de uma música. E quem é você? Parece Fernando, sou do interior de São Paulo, Guararapes. Tudo bem? Tudo bem. Diga. Eu vou citar um trecho de uma música, de um rap, Racionais MCs, que me parece um tanto estranho. Presta atenção. Depois que eu citar, eu vou falar uma conversa não que eu tive tempo, com uma não dá professora tempo minha. para isso, eu não vou ouvir. Não, peraí. Revolucionário, insano e marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível, como um ataque cardíaco no verso, violentamente pacífico e verídico. Eu vim para sabotar o seu raciocínio, vim para abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo. Para mim ainda é pouco. Para cachorro louco, um negro nundinho, um terrorista da periferia, unidunité, que eu tenho para você, meu rap venenoso é uma rajada de PT. Eu conversei uma vez com uma professora minha. Sim. Mas pelo menos esse pessoal do Racionais. Calhar o seu cérebro. Esse pessoal do Racionais, eles faziam parte das coisas do discussão junto com o PT em São Paulo, viu? Um dos integrantes do Racionais fazia discussão política com uma professora. Ainda se chamam Racionais? Puta merda! Me parece meio que uma musiquinha, tipo, para instigar a criminalidade, sei lá. Mas aqui nos Estados Unidos está cheio de música assim, rapaz. O rap é uma música de inspiração criminosa mesmo. Não tem a menor dúvida. É feito para instilar ódio na alma das pessoas. Um abraço. Abraço. Cuida meio do racional. Racional é a puta que eu pariu. O que é isso, né? Que coisa. Agora, olha aqui. Eu li saiu até no Brasil, saiu até no Brasil foi comentado isso. Né, que na Inglaterra, e saiu no New England Journal of Medicine, que é uma publicação de certa reputação. Eles fizeram um teste com um paciente que estava em estado vegetativo e viram que o cérebro dele reagia às perguntas que faziam. Tinha uma área do sim e uma área do não, uma área que eles associam. Ele disse, olha, tal imagem, né, que move tal área do cérebro significa sim, tal outra significa não. E eles disseram isso para o camarada. E quando eles faziam pergunta para ele, né, por exemplo, você é o seu vizinho, ativava a área do não. Você é um ser humano, ativava a área do sim. Quer dizer, o sujeito estava pensando, ele sabia o que ele estava respondendo. Então, veja, viram um número imenso de terras escravos que foram assassinadas a sangue frio e estavam conscientes do que estava se passando. A mulher ouvia as pessoas tramando a morte dela. Na época a gente dizia, olha, isso aí que estão fazendo é matar um ser humano que está consciente. Ela não é um vegetal. Quer dizer, o estado vegetativo, quando ele chama estado vegetativo, isto não é uma descrição científica realista, objetiva. É uma figura de linguagem. Não existe estado vegetativo. Só vegetal. Você pegar um tomate está no estado vegetativo. Claro que está. Agora, o ser humano que está deitado, sem movimento, sem poder falar, pode estar consciente de tudo. Tá certo? Mesmo que esteja sob anestesia profunda. Eu já vi isso, gente que foi operada com anestesia e depois contou tudo o que ouviu os médicos falarem durante a operação. Tá certo? Agora, a pessoa lá que entrou num coma, está lá, aspas, estado vegetativo, as pessoas dizem, quer dizer, qualificam o estado do sujeito como vegetal, e daí, por terem usado essa palavra, começam a achar que é um vegetal mesmo. Quer dizer, é um caso de auto-hipnose verbal. Vamos dizer que é o modo de comunicação mais característico do nosso tempo. Quer dizer, o sujeito diz uma coisa e porque ele conseguiu dizer, ele acredita. E aquilo que ele está vendo se torna menos persuasivo para ele do que aquilo que ele ouviu ele mesmo dizer. É um processo absolutamente psicótico. E em nome, vamos dizer, dessa psicose, então, se os tribunais ordenam que mate o sujeito porque está, aspas, em estado vegetativo. Esse homem estava em estado vegetativo, entre aspas,
há 5 anos. Né? E ele respondeu direitinho a todas as perguntas que os médicos fizeram. Quer dizer, você estava totalmente inconsciente, somente incapacitado de movimento. Você também, como não podia mover nada, também não podia falar. Né? Você vê, agora, estar incapacitado de movimento desumaniza você? Meu Deus, olha, houve o famoso caso do famoso filósofo judeu Franz Rosenzweig. Rosenzweig teve uma doença, ficou totalmente impedido de se mexer, porque podia mexer um dedo. Então fizeram uma máquina de escrever especial dele, com um dedo ele escreveu um livro que é uma obra-prima que chama A Estrela da Redenção, que é a grande obra da filosofia judaica no século XX. Claro que ele não estava assim, em estado totalmente vegetativo, estava semi-vegetativo. Né? Se você visse um desses iluminados, que acreditam em estado vegetativo, visse ali o Franz Rosenzweig, diria, esse homem é um pré-tomate, ele é um pré-batata. Pré-batata, o caralho, era um dos grandes filósofos do século, porra. Era mais inteligente que todos vocês juntos. Né? E esse homem está lá na Inglaterra sendo testado, é claro, não é um gênio da filosofia, mas é um ser humano que está consciente, responde. E dá para você se comunicar com ele. Ah, meu Deus do céu. Agora os camaradas são loucos para matar, eles são loucos para matar feto, são loucos para matar paciente terminal, matar todo mundo. Agora, por que não matam a si próprios antes? Ai, meu Deus do céu. Eles, inclusive, são favoráveis à eutanásia. Eu também sou favorável à eutanásia deles. Eu sou favorável à eutanásia de quem quer praticar eutanásia nos outros. Se você quer praticar nos outros, pratique em você mesmo e não enche o nosso saco, porra. Né? Agora, esse mundo aqui tá maluco. Aqui hoje chegou uma notícia aqui, o economista Arthur Laffer, que foi chefe do Departamento de Orçamento no tempo do governo Ronald Reagan, e que, portanto, obviamente é alguém que entende do assunto, ele acabou de dizer que o plano de orçamento do presidente Barack Obama é o plano perfeito e inevitável para o desastre. Mas quem é que não sabe disso? Todo mundo sabe, é só a questão de fazer as contas. Por quê? Se você toma dinheiro de quem trabalha para dar para quem não trabalha, você vai foder com o país. Essa semana saiu um artigo maravilhoso do João Pereira Coutinho. Não esqueci aqui o título, mas saiu na terça-feira, na Folha, onde ele conta lá do sistema europeu, que, por exemplo, na Inglaterra, já tem 5 milhões de pessoas adultas que jamais trabalharam na vida. Então, a gente faz as contas e diz, olha, se eu arrumar aqui, por exemplo, chegar lá na Inglaterra meio ilegalmente, né, ou totalmente ilegal, ela faz a contagem, se eu trabalhar eu vou ganhar tanto, sei lá, vamos dizer, 500 libras, 700 libras. Ah, mas eu me inscrevendo ali no Social Security, eu ganho 1.000. O sujeito vai correndo para o Social Security, tá certo? E fica vivendo isso o resto da sua vida. Quer dizer, na Europa hoje você tem já uma geração inteira de pessoas que não sabem o que é o trabalho. Teve uma amiga minha que foi contratada uma vez pelo governo sueco, só me engano, não lembro se é Holanda. Ela era uma professora de teatro, dança, essas coisas, e foi lá então para criar um grupo de recreação para pessoas adultas que não tinham o que fazer. Estavam todos no Social Security comendo dinheiro do governo. Nunca tinham trabalhado na vida. Então, evidentemente, acabava ficando tudo meio louco, desequilibrado. Tá certo? Por não ter responsabilidade, por viver como uma criança no colo do papai. Tá certo? Então, o mesmo governo que dava dinheiro para eles não fazer nada, ainda tinha que dar a recreação. Porque senão eles ficavam nervosinhos e deprimidinhos. E ela foi contratada para ir lá, né, ensinar esses caras. E diz que lá tinha gente que nunca tinha ouvido a palavra diabo. Eles não sabiam o que era. E, tá vendo? Então, é isto que o sistema moderno, o sistema previdenciário, educacional, está fabricando retardados mentais. Você está entendendo? Mas não é retardado mental natural. É um retardamento mental infundido por iniciativa estatal e que custa dinheiro para os outros. Você imagina a Holanda, onde tem aquele negócio, aqueles parques onde se fornece droga para as pessoas tomar? 30% do país está drogado. E os outros que trabalham têm que pagar para esse filho das putas, não apenas poder ficar sem trabalhar,
mas ter a droga da qual eles precisam. Quer dizer, você paga o pico que o desgraçado vai tomar. Né? E isso é o ideal socialista. O ideal socialista é assim, 10% do país trabalha, se mata a trabalhar, tá certo? E paga, os outros tomam pico, dá o cu, fazer o que quiser, tá entendendo? Não tem escola gay? Escola gay é para... O que a escola gay vai ensinar meu filho? Hã? Vai ensinar a ser gay? O que é ser gay? É você se vestir de mulher? Não, meu filho. Tem muito cara machão, peludo, fortão, fala grosso, e ele é gay por quê? Porque ele dá ou come o cu. Entenderam? É isto que é ser gay. Então, se vai ensinar a ser gay, é isso que vai ensinar, porra. Hã? Quer dizer, se fosse, vamos dizer, nós vamos ensinar aqui as pessoas a representar mulheres. Eu digo, mas isso ensina em escola de teatro. Hã? Eu lembro o Marco Nanini, que é um sujeito do qual jamais duvidaram da masculinidade dele. Ele fez papel de mulher, fazia o papel da velhinha, era a coisa mais engraçada do mundo. E ele virava uma velhinha, porra. Hã? Então isso ensina em escola de teatro, não precisa escola gay para isso, tá entendendo? Porque se vai ensinar o homem a parecer mulher, mulher parecer homem, digo, isso aí é escola de teatro, não é escola de gay. Escola de gay vai ter que ensinar a conduta erótica gay desde pequenininho, vai ensinar os meninos a comer e dar. Tá certo? Comer e dar para quem? Eu digo, olha, eu duvido e faço pouco. Eu duvido, eu aposto. Em menos de 3 ou 4 anos, você vai ter caso de pedofilia dentro dessa escola. É impossível que não tenha. Porque você pega um monte de homossexuais adultos com um monte de criancinha. Ora, sendo que os 3 principais líderes do movimento gay no Brasil, Deco Ribeiro, o Trevisan e o Luiz Motti, os 3, tá certo? Defendem a pedofilia. Eles dizem que a criminalização da pedofilia é uma abominação. Então, ora, se os 3 são adeptos dessa coisa, né? Então, eu imagino que deve ter muitos outros adeptos. Mas são adeptos apenas teóricos, né? Quer dizer, o Brasil está cheio de pedófilos não praticantes. Olha que coisa maravilhosa. Né? Eles são a favor da pedofilia, mas eles não querem que ninguém pratique. Né? Agora, o dia que apareceu lá o Luiz Motta fazendo uma conferência sobre erotismo e afagando, do lado de uma estátua de um bebê, e ele afagando a bunda do bebê, ora, isso não é propaganda da pedofilia, meu Deus do céu. Agora, se a pedofilia é crime, aqueles que falam a favor dela e fazem propaganda estão cometendo o crime de apologia do crime. Esse crime já está cometido, mesmo que eles não comam ninguém. Hã? Então, por exemplo, apareceu o Luiz Motta com os seus companheiros, todos com carinha de menino. Ele diz, mas eles tinham 18 anos. Eu digo, sim, mas quer dizer que se aparecer um que tem 17 anos e 11 meses, né, você fica imune, você não tem desejo nenhum. Né? É claro que a pessoa tem fantasia pedófila, porra. Não há a menor dúvida disso. Eles não são apenas adeptos teóricos. No caso do Motta, por exemplo, eles não são adeptos teóricos. Você tem fantasia. Está lá afagando a bunda de uma estátua de um bebê, é uma fantasia erótica centrada numa criança indefesa. Durante quanto tempo ele vai se contentar com a fantasia? Durante quanto tempo ele vai ficar só imaginando que come bebês? E se mostrar um bebê pelado para ele, não vai comer. Porque ele é um santo, ele é um homem que tem autocontrole. Né? Ele disse que ele transou com mais de 500 homens. Né? Se um homem macho disser que comeu 500 mulheres, todo mundo vai dizer que ela não tem vergonha. Mas aparece o gay dizendo que deu para 500 homens, ou comeu 500 homens, e nós temos que achar que isso é um sinal de boa conduta, que é um cidadão, vamos dizer, da mais alta confiabilidade, um cidadão impoluto, porque se você disser que isso é uma sem vergonhice, vão dizer que é discriminação. Né? Meu Deus do céu. Agora, aqui nos Estados Unidos é um negócio incrível. O governo Barack Obama insistiu em tratar os terroristas presos
como se fossem cidadãos americanos. Quer dizer, eles têm todos os direitos que o cidadão americano tem. Ele vai ser julgado por um tribunal civil, né? Vamos dizer, o julgamento será aberto, todo mundo vai saber de tudo, quer dizer, segredos militares serão expostos ali em público. E no fim, o sujeito ainda vai sair rindo da cara da corte. Quer dizer, como é que é possível isto? Agora estão discutindo aí que um sujeito chamado Ali al-Bahur, né, que fez um vídeo que mostrava lá um terrorista disparando um míssil e ele conclamava os muçulmanos a unir-se à Al-Qaeda e combater os Estados Unidos. Cara, então, eles têm dúvida se isso é propaganda do terrorismo. Estão discutindo. Eu digo, olha, peraí, vocês se juntam a uma organização, traz um apelo para que as pessoas se juntem a uma organização terrorista. Né? Quer dizer, é um anúncio de recrutamento. E isso não é propaganda. É possível ter alguma dúvida? É possível levantar essa dúvida? Levanta-se, porque aqui, vamos dizer, o artificialismo, o raciocínio postiço desse advogado aqui, é uma coisa impressionante. Então ele disse o seguinte, que, bom, nos Estados Unidos, de fato, não existe o delito de apologia do crime, a não ser que o crime, de fato, aconteça. Né? Quer dizer que se você advoga, você só não pode advogar que nem o Pat Roberts, o advogado que matasse o Hugo Chávez. Ninguém matou o Hugo Chávez, mas todo mundo ficou louco da vida com o Pat Roberts. Mas se você disser que é para matar o George Bush, né, que é para matar qualquer cara de direita, não tem problema nenhum, é uma maravilha. Por quê? Porque não há o crime de apologia do crime. Né? Agora, este sujeito, será que ele fez apenas apologia do crime? Não, peraí. A Al-Qaeda de fato cometeu os crimes, ela não se limitou a fazer a apologia. Então o crime foi de fato praticado, porra. E o pessoal ainda está discutindo se o que o sujeito fez, né, foi incitação àquele crime ou não. É um negócio fantástico. Né? Agora, aí no Brasil, por exemplo, esse pessoal gay, eles vivem dizendo que qualquer coisa que você diga contra a homossexualidade, você disser assim, olha meu filho, você dar o cu, cria hemorroida, pode criar câncer anal. Se você disser isto, você está incitando a assassinar gays. Eles dizem isso com a maior cara de pau. Claro que eles não acreditam nisso, é claro que são mentirosos. Aquele Luiz Motta vivia fazendo propaganda de que estão matando gays a rodo. Quando você ia ver, a quantidade de gays mortos era 0,00001% da totalidade dos brasileiros assassinados. Quer dizer, o gay não é grupo de risco criminal de maneira alguma. E, no entanto, o pessoal diz essas coisas e ninguém, né, os processos, ninguém sequer dá uma queixa na delegacia do consumidor para dizer que isso é propaganda enganosa. Peraí, tem alguém na linha aí, vamos ver quem é. Alô? Alô, quem é? Alô, Lavo, tudo bom? Tudo bem, quem é? Quem fala aqui é Marcos, de Porto Alegre, tudo bom? Tudo em ordem, graças a Deus, e aí? Olavo, são, na verdade, duas perguntas, né? Uma questão é a seguinte, queria que o senhor falasse um pouco daquele aspecto que nós temos sobre a vida humana, né? De que, encerradas as nossas possibilidades universais, a nossa vida se encerra, então nós morremos, né? Nós temos uma espécie de catálogo, digamos, de possibilidades que nos coloca num tempo de vida mais ou menos determinado. Sim. E eu queria que o senhor falasse disso um pouco e que fizesse a relação disto com o aumento da expectativa de vida no mundo inteiro nas últimas gerações. E é isso. Bom, o aumento da expectativa de vida acontece, tchau. É devido basicamente a duas coisas. Melhor saneamento básico e melhor alimentação. O pessoal diz, não, mas são os progressos da medicina. Falando, não são os progressos da medicina. Né? Aqui nos Estados Unidos, os erros médicos matam 1 milhão de pessoas por ano. Não é exatamente 1.900.000 e poucos mil, mas é quase lá. Todas as outras causas de mortalidade estão muito abaixo disso. Tá certo? Então, atribuir, vamos dizer, a maior duração de vida à medicina é uma mentira monstruosa. Agora, se você tem comida melhor, isso você não pode negar que hoje você tem, graças ao maldito capitalismo, ao maldito agronegócio, porque aqui a comida é produzida por agronegócio mesmo. Tá certo?
Estão em fazendas enormes, com a mão de obra relativamente reduzida e muito bem equipadas mecanicamente. Tá certo? Então, uma produção imensa. Então, eu, às vezes, fico besta com como a comida é barata aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. No Brasil, a comida é baratíssima. Tá certo? Tanto que você vê que entre os pobres brasileiros, os casos de desnutrição são um número mínimo. Hoje você tem mais problema de obesidade entre os pobres do que problema de desnutrição. Então o pessoal está comendo melhor, tá certo? E a água que o sujeito toma tem menos merda dentro, tá certo? Então é claro que vai viver mais. É óbvio que vai viver mais, mas vivendo mais ou vivendo menos, isso aí, olha, não é porque o sujeito está mais velhinho que ele está gostando de morrer. Entendeu? Tem gente que aceita corajosamente a morte, por exemplo, num campo de batalha, aos 18, aos 19 anos. E tem velhinhos de 80 que fica lá, eu não quero morrer. Ora, porra, se tem uma coisa que eu não temo de maneira alguma, é a morte. Né? Eu só não quero morrer de uma maneira desonrosa. Eu espero não estar defecando na hora do meu falecimento. Ou espero não estar recebendo uma propina do governo Lula na hora que eu morra. Eu quero morrer fazendo o meu trabalho dignamente, tá certo? Seja agora, neste momento, ou seja daqui 20, 30 anos, para mim tanto faz. A hora que Jesus Cristo me chamar, eu vou alegremente, porque eu creio que é com Ele que eu vou encontrar. Né? Então, eu tenho certeza que a morte é a passagem para a eternidade. Eu leio o último livro do Dinesh de Souza, Vida Após a Morte. As provas de existência de vida após a morte são tão esmagadoras que não tem mais como discutir o problema. Tá certo? Então, só se a pessoa não quiser, falou, eu não quero acreditar, tá bem, é um direito. Né? Alô, tem mais alguém na linha? Alô, Olavo? Eu? Opa, Olavo, tudo bom? Aqui é o Clã aqui de São Paulo. Tudo bem? Tudo. Olavo, eu queria falar a respeito aí do que você colocou aí no início do programa, né, a respeito do general. Isso aí é para esses generais safados do Exército Brasileiro, tá, tomar um tapa na cara, para eles aprenderem a não querer fazer lobby com político. É isso general, mesmo, não tem nada que ficar puxando saco de PT. Para coronel não ficar fazendo festinha em quartel para receber político. Para coronel de exército, comandante... nas putas, não, você tá entendendo? Para coronel de exército, comandante, não ficar fazendo lobby com o vereador, colocando político dentro de quartel. É isso mesmo. Então tapa na cara de todo mundo, desses militares tudo safado, entendeu, que estão endossando isso. Esses caras são uma vergonha para as Forças Armadas. Uma vez essa discussão com um desgraçado desse, ele disse, respeite a minha farda. Eu digo, eu respeito a sua farda, só não respeito o que está dentro dela. Entendeu? E outra coisa... A farda um dia vai vomitar você. Esse pessoalzinho que está sofrendo represália, é tudo neguinho que foi nomeado, Olavo. Não tem santo nessa história não, entendeu? Eu só acho que a mesma Constituição que fala que é vedado o anonimato, que é a livre expressão do pensamento, né? Poderia agora servir de pano de fundo aí para essa discussão, entendeu? Isso aí é para eles aprenderem. Isso aí é para eles aprenderem a não ficar endossando politicagem. Mas foi isso que o general Santa Rosa falou. Ele disse isso, nós jamais deveríamos ter permitido que esses camaradas nos julgassem. Entendeu? Agora deixa você chegar no poder. Agora não tem mais nada o que fazer, agora tem que aguentar, porra. O pessoal tem que entender que o Exército ele não serve governo, ele serve ao Estado brasileiro. Perfeitamente. O Exército não pertence ao governo, seu general Peri. O Exército pertence ao Estado e à opinião da força, que é a opinião dos soldados e oficiais. E eu a conheço, porque eu tive uma das coisas mais honrosas da minha vida. Quando o meu nome foi citado para me darem a medalha do pacificador, a tropa aplaudiu, porque sabe que eu estava lá arriscando minha vida, defendendo a honra das Forças Armadas, às quais eu jamais pertenci. Eu tive a sorte, o azar de ser dispensado por sorteio. Então nunca sequer serviu, mais defensivo as Forças Armadas. Então, você é muito mais patriota e soldado do que muito generalzinho sem vergonha
que fica flertando com politiqueiro aí para tentar cargo aí no Polpex, no Fusex, um cargo aí em clube militar, então você é muito mais militar que esses caras aí, entendeu? Esse pessoal da ESG, Escola Superior de Guerra, tudo puxa saco de comunista. Entendeu? Exatamente, Olavo, exatamente, entendeu? Enquanto, repito, enquanto o militarismo ficar flertando com politicagem, com o governo, vai levar tapa na cara como está levando agora. Olavo, um abraço. Mas puxa o saco. Se você puxa o saco do sujeito, você está na posição adequada para ele mijar em você. Você está ali de joelho puxando o saco. Ele mija em você, porra. É a coisa mais óbvia. Então é o meu conselho. Jamais puxe saco. Então, olha, o puxa-saquismo é a doença nacional. O brasileiro já nasce, pendura o saco do médico e puxa. Você está entendendo? Ah, doutor, estou tão grato. E passa a vida inteira puxando saco. Isso tem que parar com esse negócio, porra. Eu sei o seguinte, os militares brasileiros não eram assim. Você lê a história das nossas Forças Armadas, é uma história de coragem, uma história de honra, uma história de heroísmo. Eu sei por quê. Porque eu mesmo escrevi uma, porra. Esse livro Exército na História do Brasil tem 3 volumes. Eu fui editor de texto da coisa inteira. Ali o que eu não escrevi, eu tive que ler e corrigir, porque tinha outros autores, 80 autores, na verdade. Então, eu sei que é uma história maravilhosa a história do Exército Brasileiro. Mais ainda, não é só uma história maravilhosa. O Exército no Brasil teve a função formativa que aqui nos Estados Unidos tiveram as igrejas protestantes. O Exército desbravou o nosso território. O Exército civilizou o Brasil. Quer dizer que o Exército, as Forças Armadas, elas têm que estar no centro da organização brasileira. Não, vamos dizer, como governante. O Exército não pode governar, mas ele tem que ser o poder moderador. Como era a mesma função que era do imperador, tem que ser a função do Exército, meu Deus do céu. Quer dizer, o Exército não pode participar de política partidária. Tá certo? Mas, quando existe um evidente abuso, um atentado contra a Constituição, como esse negócio dos direitos humanos, o Exército tinha que ter o poder de dissolver o governo e convocar a nova eleição. Agora, por que eles não têm autoridade hoje para exigir? Sabe por quê? Porque em 64 tiraram o João Goulart prometendo fazer a eleição em 6 meses e não fizeram. Foram fazer a eleição 20 anos depois. A não ser que você conte aquelas eleições biônicas que eles faziam. E, na verdade, era menos biônica que a de hoje. Porque as eleições de hoje são um acordo entre os partidos de esquerda. Só pode ter candidato de esquerda. Quer dizer, na época os milicos até permitiam que tivesse candidato de oposição e não era falsa oposição como o seu Zé Serra. Quando houve candidato de oposição como o seu Ulisses Guimarães falava o diabo do governo. Vai ver se o seu Zé Serra, por exemplo, ouviu o seu Zé Serra alguma vez denunciando o Foro de São Paulo? Ouviu o seu Zé Serra denunciando o acordo entre Lula e as Farc? Não, ele não vai mexer nisso, porque é gente da mesma raça, eles nasceram tudo na USP. Né? Apesar disso, se me perguntar para mim, é melhor votar em Zé Serra do que na Dilma. Por quê? O Zé Serra é melhor? Não. É porque o partido dele não tem militância. O partido dele é apenas um partido eleitoral. Então ele vai ter naturalmente menos poder do que qualquer governante petista. E quanto menos poder tiver o governo, melhor para quem está embaixo dele. É evidente, né? Então, é melhor votar no Zé Serra, por quê? Porque ele é melhor? Não, porque ele é mais fraco. Agora, enquanto isso, está lá o Chaves, né? No aniversário do golpe, né? Botando gente na cadeia, prendendo, batendo, etc, etc. Então, quer dizer, é ele o cara que deu o golpe, é? Peraí, tem mais alguém na fila aí. Alô, professor, está ouvindo? Estou perfeitamente. Quem é? Ô, professor, boa noite. É Fernando aqui de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, Fernando. E aí? Desculpa cortar um pouquinho o assunto, o senhor está falando da questão da ditadura, vou dar uma outra virada, que o senhor tem falado muito ultimamente no seminário de filosofia e também nos textos para praticar a crítica da ciência moderna, essa coisa dogmática, né, materialista e tal. Eu queria saber se nem dessa linha de crítica da postura do pensamento científico moderno, eu não sei se o senhor conhece essa figura, um jornalista norte-americano chamado Charles Fort, que por muitos é chamado de Doids também e tal. Não conheço, não. É o que escreveu aquele livro dos danados. Ah, sim, Charles Fort. Sim. Ah, sim, o homem do livro dos danados, perfeitamente. Então, tem alguma coisa que a gente possa tirar dele ou ele é só um maluco mesmo, professor? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não lembro. Não lembro porque
Eu li algo desse negócio no tempo que eu trabalhava na revista Planeta. Eu já tinha ficado de emprego doido, porra. Eu trabalhei na revista Planeta 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, né? Entrevistando ectoplasma, né? Conversando com o ET. É por isso que eu pensei em perguntar para o senhor. Na época falava muito do Charles Fort, mas sinceramente eu não lembro. Porque ele reunia casos que não se encaixavam. Pois assim, é. Sabe, tipo esse negócio, chuva de sapo, coisa assim muito... Só que assim, eu já li o livro hoje e eu não documentado. Exatamente, ele pegava casos documentados que saíam no jornal e tal, e os cientistas não tinham que responder para ele. A última classificação que deram para ele, aquele pessoal lá daquele... o Martin Gardner, ele falava assim, olha, ele é um hegeliano louco, ele é um maluco. Bom, mas chamar o cara de maluco não adianta nada. Olha, se o sujeito diz para você que 2 mais 2 dá 4, adianta responder que ele é maluco? Eu, quando me chamam de maluco, eu falo, não ligo, não. Tá certo, eu sou maluco, mas o que eu estou dizendo é verdade. E você é um sujeito, é um primor de sanidade e está dizendo que 2 mais 2 dá 7,5. Entendi, professor. Agora, é só para terminar, para poder desligar o telefone. Quando a pessoa te classifica como hegeliano, assim, estritamente, porque a gente sabe, todo mundo usa a terminologia, ou o sujeito é freudiano, ou uma situação é kafkiana, ou o sujeito é marxista. Agora, o que quer dizer, professor, o termo hegeliano, quando uma pessoa classifica mais ou menos assim, genericamente falando? É um sujeito que segue a filosofia de Hegel, que é importante. A filosofia de Hegel, bom, é complicadíssimo, mas em resumidas contas, tá certo? Ela acredita que Deus se forma e se cria a si mesmo no processo histórico. Quer dizer, identifica Deus com o próprio processo histórico. Sendo que a culminação do processo histórico é a pessoa do próprio Hegel, o qual, portanto, né, muito modestamente, né, se torna a encarnação máxima do Espírito Universal. Eu entendi. Eu acho que Hegel é maluco, evidentemente. E que qualquer discípulo dele, como Karl Marx, também é maluco. Mas acontece o seguinte, se chega um maluco desse para mim e diz que 2 mais 2 é 4, eu sou obrigado a concordar. Não adianta dizer, você é maluco. Tá? Porque, não, Hegel, veja, Hegel, a filosofia dele, a estrutura geral da filosofia dele é completamente maluca. Mas em pontos determinados, onde ele faz certas análises históricas, histórico-culturais, o homem é brilhante. Hegel era maluco, mas era um gênio. Ele não era maluco, ele era, mas é verdade, Hegel não era maluco, era mentiroso. Hegel era safado, ele sabia não estar mentindo, né? Então, mais de vez em quando ele decidia fazer um negócio sério, e quando pegava, nossa, era uma maravilha. Entendi, Assim, professor, entendi. Os modernos são assim. Eles mentem no geral e falam a verdade nos particulares. Entendi. Nossa, então só tem praticamente hegelianos hoje. Hegel deixou uma herança gigantesca, né? A filosofia moderna. Enorme. Tá bom. Um abraço, professor. Muito obrigado, viu? Um abraço, tudo de bom. Obrigado. Agora, o negócio de ciência, a gente vai ver essa arrogância da classe científica. Quando se cria uma classe que é incumbida de ser o fiscal da verdade, aí acabou a verdade. No dia seguinte, o sujeito está se vendendo. Então, a corrupção geral das ciências é um dos fenômenos mais importantes dos últimos 30 anos. Um dia, essa época será conhecida como a era da fraude científica, como por exemplo esse negócio de aquecimento global. Tá certo? Agora, você vê, se o pessoal fala um negócio de evolução, eu dizia, olha, eu não sei se teve evolução ou não. Eu não sei, ninguém sabe. Tá certo? Quem disser que sim, está errado. Quem disser que não, também está errado. Porém, agora eu vi um livro de um médico, é um cara do Royal College of Surgeons, na Inglaterra, que deu um altíssimo posto científico lá. E o sujeito escreveu One Little Speck to Man, quer dizer, de uma pequena manchinha ao homem. Né? E o sujeito dá tanta prova contra a teoria da evolução, mas tanta. Né? E provando não apenas que a evolução não aconteceu, mas que ela é anatômica e fisiologicamente e geneticamente impossível. Eu digo, olha, eu estou começando a achar que esse doutor Sodera tem razão. Então, o nome do cara é V-I-J, né? Sodera, S-O-D-E-R-A. Procurem isso, vocês não vão se arrepender. O livro dele é uma verdadeira maravilha. Agora aqui, alguém me manda um negócio muito interessante. Tem um site que chama venezolanocapitalistas.blogspot.com e mostra lá, né, a prosperidade do seu Chaves.
Agora, quando você pega... Ó, tem um amigo meu, posso até citar o nome, que foi o ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo. Né? E um dia ele estava falando lá, e ele tinha sido conselheiro de embaixada em Moscou, no tempo do comunismo. Então eu estava comentando, não, aqueles camaradas, aqueles oficiais todos, a burocracia soviética, todos, eles têm aquelas casas de campo, aquelas dachas. Ele falou para mim, você sabe o que é uma dacha? Eu falei, é uma casa de campo. Ele falou, não, meu filho. Uma dacha é assim, você já viu o Museu da República, no Rio de Janeiro? Uma dacha é uma casa como o Museu da República, com um jardim do tamanho do Museu da República. Tá certo? Aquele que vai terminar lá na praia. Aquilo é uma dacha, cada um daqueles filhos das putas tinha um desse. Ele disse, olha, a senhora Brezhnev, ela dava um chá para as amigas todas as quintas-feiras de manhã, chá abrilhantado pela Orquestra Sinfônica de Moscou. Agora, os americanos capitalistas, quando eles convidavam você para ir lá, eles te davam um sanduíche, uma coisa assim, entendeu? Assim, todo esse pessoal comunista, ninguém gosta de dinheiro como comunista. Ninguém. Vocês imaginam o que Stalin e Mao Tse-tung gastaram de dinheiro? Mao Tse-tung comeu metade da China. Quando não tinha mulher, ele comia o que tivesse pela frente. Pegava os guardinhos do palácio, olha meu filho, baixa as calças, para ir atrasando tudo. Né? E tinha uma equipe de gente só para arrumar mulheres e jovens para ele. Né? Esse pessoal vive a tripa fora. Né? Tem documentário aí sobre como é a casa do Fidel Castro, a fortuna pessoal do Fidel Castro. Fidel Castro saiu na revista Forbes, é um dos homens mais ricos do mundo. Então, mas isso não é uma distorção do comunismo. O comunismo é assim, gente. Sempre foi assim. Tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô, quem é? É Leonardo. Leonardo, tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de saber qual seria a maior prova da existência da vida após a morte. Não, existem milhares e milhares, dezenas de milhares de depoimentos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e por um motivo qualquer voltaram. E a narrativa do que elas passaram é idêntica em todos os casos. Isso realmente não é possível. Ser uma coincidência. Quer dizer, não é uma prova lógica, são milhares de provas factuais. Agora, não tem como não levar isso em conta. Tem que ter uma discussão séria sobre isso, meu Deus do céu. Certo. Obrigado. Agora, outra coisa, eu sempre ia dizendo, nenhuma discussão séria sobre a questão, vamos dizer, da realidade, mundo físico, vida após a morte, nenhuma discussão séria pode ser empreendida se você ignorar um negócio que se chama fatos miraculosos. Isso é um extenso estudo dos fatos, de milhares e milhares e milhares de fatos miraculosos, registrados, confirmados. Não dá para discutir seriamente a coisa, porque você acha que somente um certo tipo de fatos, limitados, vamos dizer, convencionalmente delimitados por um negócio chamado ciência, equivale. Aliás, chamar isso de ciência já é um absurdo, porque ciência é qualquer conhecimento fundamentado, não só o conhecimento obtido por um determinado método. Tá certo? Então, quer dizer, estão usurpando, estão dando ao gênero o nome da espécie. Aliás, estão dando à espécie o nome do gênero. Que... Então, vamos lá. Agora aqui. Né? Está em discussão aí porque um outro general, candidato ao Supremo Tribunal Militar, general Cerqueira Filho, disse que não quer gays no Exército. Não é que não quer gays, o Exército tem gays no Exército, atualmente já tem, mas o sujeito está lá não como gay, ele está como uma pessoa comum. E a conduta sexual privada dele, ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a única orientação certa. Por quê? Eu já expliquei, eu tenho a demonstração, como dizer, apodíctica, irrefutável disso aqui. Porque quando você fala identidade heterossexual,
A identidade heterossexual não é uma identidade erótica, é uma identidade sexual, que mostra que você é um homem ou uma mulher, e você expressa, então, no nível da conduta, a forma anatomofisiológica do seu corpo. Você tem um corpo de homem, ou tem um corpo de mulher, e você tem uma conduta sexual proporcional a isso. Para saber com o sujeito como é que se demonstra a heterossexualidade do sujeito, quando ele age como um homem ou como uma mulher, de acordo com a sua forma anatômica. Ele não precisa expressar desejo erótico para isso. Aliás, se um heterossexual vive expressando desejo erótico, ele é considerado um sujeito indecente e ele é rejeitado pela sociedade. Então, a identidade externa é simplesmente a conduta masculina ou feminina, amputada de sinais eróticos. Mas, como não existe uma forma corporal gay, a identidade gay só pode se manifestar exteriormente através da expressão de desejo erótico. Então, identidade gay é expressão de desejo erótico em público. Quer dizer, condutas que você jamais aceitaria de um hétero, você aceita do gay. O que você acha de um heterossexual que fica toda hora mostrando o desejo sexual dele? Ninguém suporta um cara desse. Agora, o gay, ele tem que mostrar por sinais verbais e gestuais e indumentários o tempo todo a expressão do seu desejo. Então isso, evidentemente, erotiza, tá certo, toda a convivência humana e acaba com a própria noção de decência. Tá certo, então? Um sujeito dizer que é gay, tá certo, não expressa a sua identidade gay se ele não tiver nenhum traço diferencial. Você tem esse traço diferencial, é exatamente o quê? Então vocês ouçam os gays falando. Vejam o seu Luiz Motta fazendo conferência, afagando a bunda de uma estátua do bebê, e você vai ver qual é o desejo erótico dele. E ele está manifestando esse desejo erótico. É? Agora, se eu faço aqui uma conferência afagando a bunda de uma estátua da mulher do meu vizinho vem me dar o tiro, porra. Então, a minha identidade hétero não é manifestada dessa maneira. Eu não posso ficar expressando desejo toda hora. Agora, gay pode. Então, conduta, expressão de identidade hétero e de identidade homossexual não são espécies do mesmo gênero, não são a mesma coisa. Uma expressão da diferença sexual, diferença de sexo. Outra expressão da diferença erótica, do tipo de desejo. Você não vai confundir sexo com erotismo. Sexo todo mundo tem desde que nasce. Erotismo não é a simples diferença anatomofisiológica. Erotismo é desejo. Né? E o que esse pessoal quer é poder expressar o seu desejo erótico em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, seja dentro do exército, seja dentro da igreja, seja dentro da escola. Eles querem erotizar a coisa o tempo todo. Esse direito jamais lhes deve ser concedido, porque não se concede isso à totalidade da humanidade. Né? Para a totalidade da humanidade, a expressão de desejo só é decente quando limitada a certos lugares, ou à casa do cidadão, à sua vida privada, ou a lugares apropriados para isso. Como aqui está cheio, por exemplo, de bares de paquera. Você sabe que se você vai entrar lá, ou é você cantar alguém ou para levar uma cantada. Agora, você sabe que se for na igreja, não vai acontecer isso, né? Não vão começar passando a mão na sua bunda, etc, etc. Agora, o gay quer poder isso. Mostrar o seu erotismo o tempo todo. Esse pessoal do movimento gay são exibicionistas, são loucos, são prepotentes. E não estão fazendo nada disso para proteger os gays, porque os gays já são protegidos pela lei como todo mundo é, meu Deus do céu. Ou existe alguma lei que permite matar gay? Né? Não só não permite. Tá certo? Como? Não permite nem insultar. Não teve outro dia mesmo, o sujeito foi condenado, tá certo? Porque distratou o homossexual lá. Né? Quase você distrata qualquer pessoa, ela tem o direito de processar. Já tem esse direito. Agora, precisa uma lei especial para gay? Essa lei significa o seguinte: o gay pode mostrar o seu erotismo o tempo todo, e seja ele onde estiver, sem ter que respeitar nenhum código de decência, e você não pode reclamar. É isso que esses desgraçados querem. Espera aí, tem mais alguém na linha? Alô? Alô, Olavo? Eu?
Tá me escutando? Perfeitamente. Sou Eduardo de Porto Alegre. Eu gostaria de tirar uma dúvida contigo. Aqui em Porto Alegre, acho que isso aí, em todo o Brasil, a gurizada agora acha que comunismo é moda. Então ando por aí com o broche Che Guevara. Mas tu pergunta para os caras que quem foi a figurinha, eles não sabem nem dizer. Alguns Eles até... indo no cu dos outros, porra. Aham. Quem Aí que eu falo... Você acha que o Fidel Castro quer comunismo para ele mesmo, porra? Ele Não, quer claro exportar cana? Não, ele Claro quer que viver não. no bem bom enquanto arranca o sangue dos outros. Como o Stalin fez, como o Mao Tse Tung fez, como todos eles sempre fizeram. Até recomendei eles ler um livro do Percival Fugina, A Tragédia da Utopia. E aí falei pra eles assim, ó, tchê, gurizada, isso aí não funciona, esse tipo de sistema aí é oficializar a tirania. Os caras, não, que Cuba não é comunismo, China não é comunismo, isso aí é castrismo, isso aí não sei, qualquer outro ismo. Ah, mas é Como assim, que- eles fazem o regime, constroem o regime, matam um montão de gente e depois dizem, isso ainda não é o comunismo. Isso foi um desvio acidental. Quer dizer, nós temos 100 anos de desvio acidental. O desvio acidental tomou conta de metade do planeta, governou bilhões de pessoas. E não foi o comunismo. Quer dizer, o que é isso, meu Deus do céu? Quando existe alguma injustiça no capitalismo, eles aceitam que a gente alegue, isso não é o capitalismo puro? Não. Eles não falam do capitalismo, eles falam do capitalismo que existe. Fala do comunismo, é do comunismo ideal que vai existir daqui não sei quanto tempo. Isso é uma total irresponsabilidade, isso é uma farsa. A pessoa que faz isso é um sem vergonha. Tem vergonha. E aqui no Brasil as pessoas acho que têm uma tendência a acreditar... O comunista não responde pela história do comunismo. Eles não aceitam a responsabilidade que eles têm no que eles mesmos fizeram. Sim. E eu não sei, as pessoas aqui acho que têm tendência de estar acreditando em fantasias. Aí até falei com um amigo meu, lê os artigos lá do Ludwig von Mises, que aqui o pessoal em economia não lê mais nada, né? Que o mundo já evoluiu, eles não sabem nem o que é a escola austríaca e tudo. E eles dizem que sim, o socialismo é uma ignorância presunçosa, é uma atitude existencial mentirosa, falsa e que raia a psicopatia. Por quê? O sujeito não ter nenhuma responsabilidade pelo que ele diz é psicopatia, evidentemente. A convivência depende da responsabilidade. Uma pessoa assim não está qualificada para a convivência civilizada. E aí eles falam que no Chile houve uma experiência, isso eu já ouvi 500 vezes, que houve uma experiência socialista que deu certo, aí eu peço uma escola. Não deu certo nada, que esse desgraçado do Allende mandou matar mais de 1000 pessoas, porra. A guarda privada do Allende matou mais de 1000 pessoas. E o Allende foi tirado do governo por causa disso. Deixa eu ver. E eles ficam falando sempre... Agora, enquanto eles estão matando, tá tudo bem. A hora que começa a matar eles, aí não pode mais. Vou perguntar para eles o que eles acham da Venezuela atualmente. Pois deve estar achando lindo. Vou acabar mandando tomar no cu mesmo, não adianta. Não tem como conversar com a gente. Não tem mais solução. O saco estoura. É mesmo. Então. Muito obrigado, Olavo, pelo programa e pelas coisas que a gente está aprendendo contigo. Valeu. Aqui está, no fim. Só, antes de acabar, eu queria lembrar mais uma coisa aqui. Aqui agora descobriram que existe o fumo de terceira mão. Quer dizer, você vai lá fora, fuma, você trouxe umas partículas de nicotina na sua roupa e vai matar um montão de gente em volta. E no hotel, por exemplo, o sujeito 3 meses atrás fumou um cigarro lá, daí depois chega um casal com o bebê anda ali no tapete, o bebê cai morto na mesma hora. Pá! Esses camaradas são loucos, evidentemente, são loucos, tarados, psicóticos. Né? Agora vamos eleger um desses governador, tem que aguentar. Né? Esse é o José Serra, que nem Hitler. Hitler não suportava a aproximação de um fumante a menos de 200 metros. Né? O Zé Serra também é assim. Meu sonho é encontrar o Zé Serra na rua e fumar um cigarro e dar uma baforada na cara dele. Mas, se eu tivesse aí, eu ia ter que votar no desgraçado. Ia comprar um saco de engove e ia votar no porra do Zé Serra, para ganhar um tempo. Já disse, não porque ele é melhor, mas porque ele é mais fraco do que o PT. Então, até a semana que vem, muito obrigado.